Olá, família Kev. Vamos então continuar, falando sobre essa relação interpessoal que está relacionada com a nossa individualidade. Relação intrapessoal, relação interpessoal, porque se cada um de nós temos nosso jeito, temos a nossa identidade e nós estamos no mundo, nós estamos convivendo um com o outro, estamos convivendo conosco mesmo, estamos convivendo com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Precisamos entender um pouco sobre esse processo, como essa individualidade, ela pode ser respeitada, ela pode ser aprimorada quando a gente entende sobre essas características em relação ao nosso convívio um com o outro, ao nosso convívio com o próximo, conosco, não é? Sendo bem resolvido como discípulos e discípulas de Jesus até que ele venha. Então, nós estávamos falando sobre o ministério da reconciliação que Deus nos deu através de Jesus, que morreu na cruz. E está escrito em 2 Coríntios 5,18. Mas isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou, ele nos deu o ministério da reconciliação. Eu estava olhando lá no Google e gostei muito do significado do dicionário online, que diz que reconciliação é o restabelecimento de boas relações. Isso quer dizer que nós tínhamos boas relações. O homem lá no Éden tinha boas relações com Deus. O ser humano, tinha boas relações com Deus. Deus conversava, Deus ia no jardim, conversava com eles, dizia os sonhos, dizia as promessas, dava conselhos, ele tinha boas relações. Mas o pecado, ele rompeu, ele quebrou a aliança, ele nos afastou de Deus. Não foi Deus que afastou, fomos nós que nos afastamos por causa do pecado. Mas o que foi que Jesus fez? Ao morrer na cruz, Jesus nos reconciliou. Olha o que aconteceu com Herodes e com Pilatos quando Jesus esteve com eles. Eles que eram inimigos, está escrito em Lucas 23:12, Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos, naquele dia que eles encontraram com Jesus. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós aceitamos o sacrifício dele na cruz, quando nós recebemos Jesus como o Senhor das nossas vidas, nós fomos reconciliados com Deus. A aliança foi refeita, a aliança foi restaurada. Jesus restaurou a nossa aliança com Deus, a nossa amizade, a paternidade dele, com a gente foi restaurada. Então, está escrito em 2 Coríntios 5,18, Deus outorgou a nós o ministério da reconciliação por causa de Jesus. E nessa nossa individualidade, nesse princípio da individualidade, como pessoas que reconciliam por causa de Jesus, a paz que está em nós, nós precisamos praticar, o que está escrito em Romanos 12, do 9 ao 10. Amar um ao outro. Ele fala, amai fraternalmente uns aos outros. Eu vou ler aqui em Romanos 12, 9 em diante. O apóstolo Paulo ele dá vários conselhos sobre o nosso relacionamento interpessoal, que vai nos ajudar muito em nossa relação interpessoal. Então ele diz, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Então, em nosso perfil, a gente precisa ter isso, Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, amar um ao outro, sempre. Suportar um ao outro, Efésios 4:2. Em Efésios 4:2, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a importância de nós estarmos praticando esse amor uns aos outros. Em Gálatas 6, no versículo 2 diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Em Lucas 14:27, fala sobre levar a cruz. Lucas 14:27, Jesus falou, qualquer que não levar a sua cruz e não me seguir, não vai poder ser o meu discípulo. Precisamos carregar nossa cruz, precisamos seguir a Jesus para verdadeiramente sermos discípulos.
Está escrito em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo falando, não me envergonhe, então não se envergonhar do evangelho. Nesse nosso jeito, nessa nossa identidade, nessa nossa característica, precisamos também não envergonhar do evangelho. O evangelho é poder de Deus, o apóstolo Paulo falou, não me envergonho. Então, onde nós estivermos, precisamos falar, precisamos proclamar, precisamos dizer a verdade de Deus que está na palavra dele. Não me envergonho, porque o evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de todas as pessoas. Não negar Jesus, né? Pedro negou Jesus, está escrito em João 13:38, que Jesus falou para ele, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E foi isso que aconteceu. Mas Jesus não condenou Pedro. Pedro se arrependeu. Jesus foi até ele, perguntando 3 vezes, Pedro, você me ama? Cada vez que ele perguntava, Pedro, você me ama? Era uma cura para cada vez que ele negou Jesus. Jesus recebeu Pedro, ele se arrependeu, né? E Jesus veio sobre ele, trazendo o amor sobre isso. Mas Jesus falou, ó, quem me negar diante dos homens, vai ser negado também diante dos anjos. Está escrito em Lucas 12, versículo 9. Não podemos negar Jesus. Então, nega Jesus pelas atitudes, nega Jesus e não reconhecer Ele como Senhor, e não reconhecer Ele como Cristo. Em todas as atitudes que fazemos, que envergonhamos Jesus, estamos negando quem Ele é. Então, precisamos vigiar, ter muito cuidado, ter paz uns com os outros. Em Romanos 12, versículo 18, fala, no que depender de vós, tende paz com todos os homens, com todas as pessoas. Romanos 12, versículo 8. Romanos 12, versículo 18, aliás. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, precisamos ter paz. Precisamos, em nossa relação interpessoal bem resolvida, precisamos ter paz. Precisamos amar um ao outro, precisamos levar a carga um do outro para se cumprir a lei de Cristo em nossa vida, não é? Ter paz uns com os outros. Em Mateus 5, 22, está escrito, né? Mateus 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a um irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo ou louco, alguns dizem, né, na versão doido, estará sujeito ao inferno do fogo, maluco. Romanos 5, 22, isso é muito forte. Então, às vezes, por um nervosismo, por intolerância, ao suportar um ao outro, Efésios 4, 2. Por uma intransigência, por intolerância, por uma superioridade, por uma arrogância, nós cometemos essa atitude. Eu cometi essa atitude e Deus veio para mim com ira. Eu posso confessar para vocês isso, que foi o que aconteceu comigo, com minha irmã mais velha. Aconteceu uma situação, eu pensei que ela tinha pego, né? Eu estava precisando da tesoura, então quando eu era muito impaciente, eu tinha colocado a tesoura no lugar, então eu imaginei que ela pegou realmente, e eu fiquei dizendo que ela não tinha devolvido, insistindo que ela não tinha devolvido, ela falando para mim que devolveu, eu simplesmente falei, você está maluca, você não me devolveu. Então eu imaginei, né, que eu estava certa na minha razão, mas eu estava errada. E na madrugada Deus veio sobre mim e quase que eu morri. Eu passei muito mal. Meu coração parecia que ia parar, eu passei muito mal. Eu já senti mesmo que meu coração estava batendo forte, que ia parar. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, me perdoe. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. O que foi que eu fiz? Eu comecei a pedir perdão. Comecei a tentar trazer na minha mente o que foi que eu tinha feito, se eu tinha acontecido alguma coisa, que foi alguma coisa que eu comi. Não foi alguma coisa que eu comi, que eu passei mal. Foi alguma coisa que eu falei. Então, essa palavra aqui é muito forte. Não chame seu irmão de tolo, de louco, de maluco. Eu insultei a minha irmã mais velha. E naquela mesma hora, o Espírito Santo trouxe à minha mente o que eu falei. Você está maluca. E aí, eu pedi perdão. Senhor, me perdoe porque eu falei isso para minha irmã. No outro dia, no primeiro horário, quando ela apareceu,
Eu cheguei para ela e falei, me perdoe porque eu te chamei de maluca. Me perdoe. Ela me perdoou. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que fala. Muito cuidado, porque Deus vem. Olha o que aconteceu lá com Moisés, quando ele estava indo, né, na sua missão, porque ele não tinha obedecido e circuncidado o filho dele, quase que morre também. A questão da obediência. Mas aqui eu estou falando sobre a questão da relação interpessoal na sua casa, com a sua família. Olha o que você fala com sua mãe, olha o que você fala com seu irmão, olha o que você fala com seu filho, com a sua filha. Porque nós vamos dar conta do que nós falamos. Isso já foi ministrado lá no vídeo sobre a língua, né? Devemos vigiar a nossa língua. Então, não esqueço dessa situação. Acho que foi em 2015, porque eu falei isso. Então, eu tenho muito cuidado, eu vigio muito, né, sobre esse aspecto no meu jeito de ser, na minha relação interpessoal, tendo muito cuidado. Em Mateus 5:20, Jesus fala, né? Portanto, eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum você vai entrar no reino dos céus. Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Na verdade, nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus, porque está escrito que ele pode chegar a qualquer momento, né? Em Lucas, acredito que o capítulo 24, ou no capítulo 12, Jesus está dando vários ensinamentos sobre a volta dele, que é no piscar de olhos, que é como um ladrão, que chega de repente, você não está esperando. E a gente precisa estar pronto, não é se preparando, precisamos estar pronto hoje. Hoje. Precisamos estar com a nossa vida em paz, precisamos estar com a nossa consciência tranquila, precisamos estar com o nosso coração limpo, com a nossa vida em paz com Deus, com a nossa vida de busca. Não é se preparando, precisamos estar preparados hoje, pedir perdão hoje, confessar hoje, se arrepender hoje, lavar os pés hoje, abençoar hoje, estar de bem com Deus hoje. Não é amanhã, não é se preparando, eu vou por parte, eu vou em processo, é hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração, a gente precisa estar pronto hoje. E Jesus falou, se a vossa justiça não exceder em muito, Mateus 5:20, a dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus eram religiosos, eles seguiam a risca. Eles seguiam letra por letra, toda a lei. Toda a lei. Eles eram dizimistas, eles eram ofertantes, eles eram primiciantes, eles cumpriam o que estava escrito ali na lei. Nós somos ofertantes, nós somos dizimistas, mas eles eram hipócritas, eles eram falsos, eles faziam tudo o que estava ali. Mas eles eram apenas religiosos, cumpriam apenas um ritual por cumprir, seguindo a lei por seguir. E aí Jesus está dizendo, se vocês não ultrapassar isso que eles são, vocês não vão para o céu, vocês não vão herdar os céus. E nós queremos ir para o céu, nós vamos para o céu, amém? Nós vamos para o céu. Então a nossa justiça, esse jeito de ser nosso, que tem muita vez que eu estou falando da individualidade com caráter, que é o próximo princípio que nós vamos estar conversando, né? Então a nossa justiça, essa nossa individualidade, esse nosso jeito de ser, essa nossa identidade, ela precisa ser tratada, ser resolvida, para que não atrapalhe a gente de ir para o céu. Então precisamos ter paz com o outro, precisamos abençoar, precisamos pedir perdão, não ser superior, mas ser humilde e reconhecer. Porque Deus vem com a justiça, Deus vem com a ira. Eu contei o meu exemplo aí do que aconteceu comigo. E eu tenho muito cuidado sobre isso, né? Eu vigio muito por causa do temor a Deus. Deus quer que a gente ame a Deus acima de todas as coisas, ame a Deus com toda a nossa força, alma e entendimento, ame ao próximo como você ama a si. Eu me chamaria de maluca, eu me ofenderia, né? Então é preciso ter cuidado, amar incondicionalmente a Deus, amar incondicionalmente ao próximo, e até que ele venha, vamos estar resolvidos hoje em nossas relações intrapessoais, nossa relação interpessoal com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, conosco, com o próximo, para que nada disso seja um empecilho de irmos para o céu e nem um empecilho de nós estarmos proclamando o Evangelho de Jesus e sermos acessível ao outro. Não podemos ser essas pessoas antipáticas e insuportáveis. Nós precisamos transparecer Jesus,
que nos reconcilia. Ministério da Reconciliação. Então, amo vocês. Até o nosso próximo encontro, até que ele venha.